Evangelho. E igreja não é um bom lugar para passear. A gente não veio aqui para passear. Nós viemos aqui para cultuar, para adorar e para receber alguma coisa de Deus. Passear, a gente vai passear no shopping e tomar café. Né? Vai no cinema se você gosta, vai assistir o futebol, o show do quem você quer, sei lá. Né? Vai ficar em casa vendo Netflix. Agora, se eu venho na igreja, eu venho porque eu quero receber de Deus alguma coisa. Eu não posso sair daqui do mesmo jeito que eu entrei. E se alguém tenta roubar, não posso deixar que isso aconteça. Que o Espírito seja livre na sua vida e para te guiar até a presença de Jesus. Então, contrariando o Evangelho. Semana passada eu falei dos perigos do Evangelho. O Evangelho é o Evangelho baseado no ego, naquilo que me interessa, naquilo que eu gosto, naquilo que eu prefiro, em detrimento daquilo que a palavra de Deus diz e fala a meu respeito, ou a respeito da igreja. Então, assim, Jesus nos deixou uma direção, e eu vou precisar correr um pouquinho, vocês me perdoem. Jesus nos deixou uma direção para nós alcançarmos sucesso na nossa vida, na vida familiar, na vida ministerial, na vida profissional, em tudo aquilo que a gente vier a fazer. E essa grande questão, Jesus traz em forma de revelação, quando ele faz e ensina uma oração modelo para os seus discípulos no livro de Mateus, no capítulo 6. Então, essa oração, quando ela é feita como modelo e de maneira correta, nós podemos ver muitas das necessidades da igreja sendo sanadas. Porque é uma oração em que Jesus nos ensina a não tratar a Deus de maneira individualista ou egoísta, mas de uma maneira corporativa. A maneira como ele precisa ser reconhecido como Pai. Então, quando nós olhamos para a igreja hoje, nós temos às vezes a visão de pessoas que fazem... Quem já fez uma oração aqui? Deixa eu ver. Já fez uma oração hoje? Amém. Já fez uma oração não aqui no culto, mas em casa? Quem fez? Amém. Você orou na sua casa, orou por quê? Orou por você? Pela sua vida, pela sua saúde, pela sua provisão, pela sua prosperidade, orou para que Deus abençoasse o seu caminho, desse luz para você? Não responda essa próxima pergunta, por favor. Quantos de vocês oraram pela igreja? Orar pela igreja, às vezes a gente pensa assim, Senhor, abençoa a igreja. Não. Orar pela igreja é orar pela igreja. Quem é a igreja de Cristo? Somos nós. É orar uns pelos outros. É isso que Jesus ensinou. E o que a Bíblia mostra para nós? A Bíblia fala da igreja corporativamente. A igreja é um corpo. Então nós somos a igreja. Eu sou a igreja? Não, nós somos a igreja. Eu posso ser a mão, o pé, o dedo, o rim, o fígado, o pulmão. Mas juntos, nós somos igreja. E o corpo não sobrevive com um órgão só ou com um membro só. Ele depende de todos. E se todos não funcionarem bem, o que acontece com o corpo? Não funciona bem. E quando o membro não funciona bem, o que você faz? Amputa ele? Está com uma unha encravada. Quem já sentiu dor de unha encravada? Coisa desagradável, né? O que você faz com a unha? Arranca o dedo? Porque a unha está encravada? Eu acho que não devia nem arrancar a unha, porque normalmente ela nasce encravada de novo. Trata dela. Trata dela. Porque a igreja é um corpo. E a Bíblia tem figuras para falar da igreja. Lavoura de Deus. Existe lavoura de uma planta só? Lavoura de milho. Quantos pés de milho você tem, Ney? Um. Não tem lavoura nenhuma, ele tem um pé de milho. Quantas cabeças de gado você tem? Eu não sei se é o rebanho, né? De quantas ovelhas você tem no seu redil, no seu rebanho? Uma. Uma não é um rebanho, é uma ovelha. Quantos tijolos tem no seu edifício? Um. Então você não tem edifício, você tem um tijolo. A igreja é corporativa. E existem questões na igreja que só são respondidas corporativamente. Pedidos que só são liberados da parte de Deus para o corpo, para a igreja, para a unidade, para a união. Nós estamos chegando no final, do nosso ano da unidade. E é preciso que a gente tenha essa compreensão para conseguirmos romper determinadas situações e determinadas coisas. Observe o destaque. Mateus capítulo 6, vamos à palavra de Deus, que é mais interessante do que a introdução. Mateus 6, de 9 a 13, Jesus ensina a orar assim. Portanto, orem da seguinte forma. Pai, vamos repetir, eu digo Pai, você diz? Pai nosso. Então, uma oração não é Pai meu, ela é Pai nosso. Porque nós somos uma família de muitos irmãos. Com um só Pai. Muitos irmãos e um só Pai.
Mas tem pastor, tem isso, tem aquilo. Existem dons e ministérios, isso a gente fala sobre outro dia. Mas todos nós somos irmãos. Pertencemos ao mesmo Pai. Pai que disciplina, Pai que ama, Pai que protege, Pai que corrige. Pai nosso. Pai de quem? Nosso. Então Jesus ensina nós falarmos de Deus e chamarmos Deus de Pai. Nós gostamos de usar os termos do Antigo Testamento, de Deus Todo-Poderoso, de Deus Shalom, Deus de paz, e o Deus da guerra, e o Deus que é a minha bandeira, o Deus que é a minha justiça, e Deus é tudo isso. Mas tudo isso que diz respeito a Deus hoje se manifesta em um único nome, diga Pai. Ele é seu Pai, Ele é meu Pai, Ele é Pai de muitos irmãos, de uma grande família. E quando os irmãos não se entendem, não se dão bem, quem entra em atuação? O Pai, pelo menos deveria ser. De manhã eu falei sobre isso lá na 44. Se os meus filhos começassem a ter problema entre eles, o Tiaguinho e o Daniel, o Tiaguinho já foi, né? O castigo era ficar abraçado um com o outro, até o cansar de ouvir e dizer eu te amo, 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 eu te amo. Porque o pai interfere na família e faz com que a família caminhe bem. Talvez você sinta falta de um pai que tenha feito isso. Eu faço. E eu quero dizer que o meu pai faz também. Pai nosso. Todas as vezes que ele se refere a Deus, ele diz, santificado seja o teu nome, que venha o teu reino, tua é a glória, teu é o poder. Tudo isso está dizendo respeito a Deus, Pai. Mas quando ele fala a respeito da igreja, ele está dizendo, dá-nos, versículo 11, Tiago, dá-nos hoje. Dá para quem? Dá para quem? Para nós. Dá-nos hoje o quê? O pão para esse dia. Não adianta, o que eu estou dizendo é que não adianta eu pedir a Deus, Senhor, abençoa, que a minha provisão seja grande, que os meus celeiros estejam cheios e os celeiros do meu irmão estejam vazios. E eu não estou dizendo que necessariamente você tem que tirar daquilo que você tem e dar para ele, às vezes não tem, mas eu estou dizendo que há uma obrigação de nós chamarmos Deus de Pai e orarmos para que o nosso irmão tenha a mesma provisão que nós temos. Porque Deus é Pai e provedor. Pai nosso, dá-nos o pão de cada dia. Meu Pai, hoje, perdoa as dívidas de quem? As nossas dívidas. Perdoa os nossos pecados, não é o meu pecado. E às vezes a gente gosta de dizer, perdoa o pecado do fulano. Parece aquele fariseu. Perdoa as nossas dívidas. É tudo nosso, porque é tudo do corpo. Se um tem dívida, todos têm. E eu não estou dizendo que alguém vai pagar a sua conta ou que você vai pagar a conta de alguém, a não sei que Deus mande fazer isso. E ele é pai, ele pode fazer. Deus vai pagar a minha conta. Quando ele faz isso, ele paga através da vida de alguém. Ele pode? Pode. Quem sou eu para dizer o que Deus não pode? Já vi fazer muitas vezes. Mas o que eu estou dizendo é que na nossa oração, a nossa oração precisa ser corporativa. O pão é para nós, a bênção é para nós, sabe? É tudo nosso, é do Pai, é meu, é seu. Nós somos uma família de muitos irmãos. Então perdoa, assim como nós perdoamos. Se eu quero perdão, eu perdoo. Caminhe segunda milha. Faça de novo, tenha paciência, livra-nos do mal. Essa é a oração, uma oração do corpo. E quando nós entendemos o poder que existe na oração feita através do corpo, nós vamos entender que o poder de Deus se manifesta de forma extraordinária sobre as nossas vidas e sobre a igreja. E às vezes, muitas vezes, nós não estamos experimentando o poder de Deus, porque não estamos sabendo fazer a oração da forma correta. Eu não estou dizendo que você não vai entrar no seu quarto e fazer a sua oração, mas a oração que você faz dentro do seu quarto, às vezes, ela é muito egoísta. Mas você deve fazê-la, deve buscar Deus. Busque Deus, bote o louvor, mas nunca, eu disse, nunca será a mesma experiência do que você ter uma experiência corporativa junto com o corpo de Cristo. Porque o próprio Jesus disse, quando 2 ou 3 estiverem ali, eu estarei no meio. Mas ele não disse que quando você estiver sozinho, o mover vai ser igual. Mas 2 ou 3, uma célula, uma equipe, um grupo, uma liderança, uma família, 2 famílias, o poder de Deus se manifesta muito mais fácil. Por quê? Porque existe um fluir de Deus na unidade. Existe um fluir de Deus na comunidade. E existe uma oração que foi feita. E que nós precisamos entender e compreender que o Pai não é seu. O Pai é nosso. Diga, Pai nosso. Então a nossa oração,
Ela precisa ser uma oração do corpo, uma oração da igreja. Então, as suas e não as minhas necessidades. Porque quando nós oramos assim, as nossas necessidades precisam ser satisfeitas, o poder de Deus vem sobre nós. A oração modelo, ela é seguida como modelo da igreja primitiva. Por isso, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos 42 a 47, tem uma palavra muito interessante. Mas eu preciso lhe advertir uma coisa. Antes de mais nada, prepare-se para ser contrariado. Tá? Vire para quem está ao seu lado e diga assim, prepare-se, que você pode ser contrariado hoje. De manhã eu não fiz isso, né? Mas hoje eu levei você para o Espírito, para Jesus primeiro, antes de eu falar essas coisas, prepare-se. Você pode ser contrariado hoje. Ok? Então vamos ver a igreja modelo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 42 a 47, diz assim, todos. O que diz? Todos. Alguns? Poucos? Só você? Não. Diz? Todos. O que todos faziam? Se dedicavam ao ensino dos... Olha que existe uma sequência ali que a igreja primitiva seguia. Essa igreja é a primeira igreja a existir no Novo Testamento. E ela serve de modelo para todas as outras igrejas que existem e que existirão após ela. Então ali tem um passo a passo. Se você gosta de passo a passo de igreja, esse é o passo a passo que toda igreja precisa ter. Então todos precisavam se dedicar de coração ao ensino dos apóstolos, a palavra que é pregada, a sã doutrina que é liberada, a comunhão, ao partir do pão e à oração. Diga, dedicar a palavra, comunhão, partir do pão e oração. E entre todos eles haviam um temor. E os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Então, os sinais e maravilhas que nós tanto queremos, que nós tanto precisamos e que nós tanto almejamos, e hoje eles são tão pequenos e raros, eles acontecem quando a igreja tem uma visão corporativa do nós, quando mantém a palavra em comum. O ensino apostólico precisa estar à frente. O ensino bíblico, a comunhão, o participar juntos, o orar juntos, o comer o pão juntos, o participar da ceia do Senhor juntos. Qual foi a última vez que você convidou uma família da igreja para almoçar na sua casa? Nós estamos muito preocupados conosco mesmos e nós estamos investindo muito pouco tempo na questão da comunhão, da participação e do orar uns pelos outros. E quanto mais nós oramos só pelas nossas questões, eu acho que menos de Deus vem para cima como bênção e como forma de abençoar o corpo, que é a igreja de Jesus. Onde estão os abençoados aqui? Não existe o eu abençoado, sem que o meu irmão seja abençoado também. E diz mais, versículo 44, os que criam, isso não é para todo mundo, estou falando para a igreja. Então perceba, aqueles que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. O versículo 45 diz, vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Está dizendo que eu tenho que vender a minha casa? Não. Nem Pedro fez isso, nem de um dos apóstolos fez isso. Aquela era uma igreja que vivia em comunhão. E quem os motivava a fazer essas atitudes era quem? O Espírito Santo. Agora, se o Espírito Santo fala com você, é entre você e ele. Se ele não fala com você, não coloque isso na minha conta. Preste atenção, olha para mim. Agora, a igreja funciona assim. Mas a igreja é dirigida pelo Espírito. O que o pastor faz? Prega a palavra. E o que o Espírito faz? Aplica essa palavra no seu coração e na sua vida. E você toma uma decisão, como Rebeca. Eu quero ir com o Espírito. Ou eu não quero ir com o Espírito. Você sabe que todo domingo você faz isso aqui? Eu quero, não quero. Eu quero, não quero. Quero mais ou menos. Todo domingo nós fazemos isso. Sim, sim, sim. Tá. Onde é que você está hoje? Não me responde. Hoje está todo mundo para cima, glória a Deus. Então é assim, é uma igreja que tem as coisas em comum. Uma igreja que participa. Eu não estou dizendo, volto a dizer, não estou aqui estabelecendo uma doutrina que você tem que vender o que você tem e dar para a conta de ninguém. Se Deus mandar você fazer isso, ok, faça, obedeça a Ele. Mas não faça isso porque eu estou lhe dizendo. Entende? Mas nós precisamos entender que na oração, na comunhão e na participação, nós precisamos ser um corpo, uma igreja unida. Diz amém, irmão, para mim.
Eu desafio a tomar essas decisões. Então vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Se você for ler a história de Ananias e Safira, Pedro falou, eles morreram. Ninguém pediu nada para eles deram porque queriam aparecer. Agora fala aqui de Barnabé. Barnabé entregou o que tinha, daqui a pouco eu vou falar sobre ele, e foi abençoado. Sabe, a generosidade é fundamental na igreja, a participação, a oração, a comunhão, o saber da vida, não ficar comentando da vida dos outros, mas ter o compromisso de orar uns pelos outros. Nós somos o corpo de Cristo. Versículo 46 diz, e adoravam juntos no templo diariamente. Adoravam como? Juntos, diga juntos, diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando da simpatia de todo o povo. E cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Às vezes a gente não consegue desfrutar da simpatia daqueles que são de fora, porque eles olham para os nossos relacionamentos de dentro e não conseguem ver Deus nesse relacionamento. O que vem são fofocas, são intrigas, são facções, são disputas e, sobretudo, inveja. Aliás, o grande problema da igreja, não dessa aqui, mas de outras que tem por aí, é ciúme e inveja. Por que não eu? Por que fulano? Nós queremos ser, agora eu falo de pastores, às vezes o indivíduo quer ser o precursor do avivamento. O avivamento não vem através de uma pessoa, sempre vai vir através de um povo, de uma igreja, de uma comunidade. Não é um espírito de um só, é o espírito de todos nós, é o espírito que conduz a noiva de Cristo. Nós somos a igreja. Não existe igreja sozinha, não existe, eita nós, não existe igreja do eu sozinho. Agora é nós. Segura na mão desse encardido, como diria o pastor Nilton, e levanta assim, somos nós. Nós somos a igreja de Jesus. Seu dom não te pertence, seu ministério não te pertence, nem seu dinheiro te pertence, seu corpo não te pertence. O problema é que a sua mente pertence demais para você, e você fica arrazoando essas coisas aí na sua mente. Obedece a palavra de Deus. Então sempre louvando e desfrutando da simpatia do povo, e a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Deus quer acrescentar pessoas, mas as pessoas precisam ver Jesus em nós. Como? Na unidade, na união, na comunhão, na participação, no amor. E é isso. Isso é igreja. Vire para quem está ao seu lado e diga assim, isso é igreja. Meu Deus, oh Senhor Jesus. Grandes resultados. Eu vou voltar nos dois últimos, quando ele falava, desfrutavam da simpatia do povo. Isso é maravilhoso para a igreja, para nós, desfrutar da simpatia do povo. Mas o povo, ele precisa ter a visão correta do que é a igreja. E todas as vezes que a igreja fala a respeito de si mesma, ela fala pejorativamente. Ao invés de falar a verdade do evangelho, fala do comportamento de um ou de outro. Mas lembre-se, na oração Jesus ensinou, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mas se eu falar isso para as pessoas é mentira, porque aquele irmão encardido lá da célula, ele fez isso, ou fez aquilo outro. Não, irmão, você está chamando a existência sobre a vida dele, a bênção de Deus, a restauração. Porque se ele é família, se ele é filho, aquele que começou a boa obra, ele vai completar até o dia do Senhor Jesus. E eu estou declarando a bênção de Deus sobre a sua vida. Eu estou declarando a transformação de Deus sobre a sua vida. E o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Grandes resultados. Então o evangelho, ele é muito egoísta e se baseia sempre naquilo que eu quero, nas minhas necessidades, na minha opinião e da maneira como eu vejo, e não na maneira como Deus vê determinadas situações. Então o que Deus está nos revelando é um caminho melhor. E vamos avançar um pouquinho na igreja primitiva, Atos capítulo 4, versículos 32 a 37, diz assim, começa de novo o versículo 32, o que diz ali? Alguns? Não. Poucos? Não. Diz? Todos somos, todos. Todos os que creram estavam unidos. Nem todo mundo na igreja crê, a gente precisa entender isso. Nem todo mundo que vai no McDonald's vira um Big Mac. Nem todo mundo que dorme numa garagem vira um carro. Nem todo mundo que vem à igreja é crente. Então entenda isso. Isso é uma verdade.
Mas todos os que creram estavam unidos. Estavam o quê? Em coração e mente. Nós somos um ser triuno. Assim como Deus é triuno em suas formas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Cadê a turma de maturidade? Nós somos um espírito, como é? Possui e que habita num corpo. Coração e mente. Alma e espírito. Todos os que creram estavam unidos. Coração e mente. Esse é o modelo da igreja. Alguém vai dizer assim, essa igreja não é assim. É. Esse é o poder de Deus trabalhando sobre essa igreja. E todos aqueles que creem estão unidos debaixo de um propósito. E Deus vai nos fazer transbordar em toda unidade, em toda graça, em todo poder, em toda misericórdia, em toda construção de coisas boas, em toda restauração da parte de Deus sobre cada um de nós. E eu libero essa palavra sobre a sua vida. E não se consideravam donos dos seus bens, de modo que compartilhavam aquilo que tinham. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles havia pouca graça, pequena graça. Grande graça, final do versículo 33, sobre todos eles havia grande graça, e entre eles não havia necessitados. Vamos ler essa frase juntos, versículo 34. De novo. Se isso pode ser uma verdade naquela igreja, isso é uma verdade nessa igreja hoje. Desprovidos, pobres, e nessa igreja não há pobres. Eu não inventei isso, está escrito ali. Está ali. Por quê? Pois quem possuía terrenos ou casas vendia tudo aquilo que era seu e dava para os outros. E o que acontece? Quando existe grande generosidade, diga grande generosidade, quem dá não tem falta, porque tem muito. E quanto mais dá, mais o Senhor acrescenta. E aquele que não tem, porque ainda não consegue desenvolver uma fé suficiente para isso, não vai ser pobre, não vai ter necessidade de absolutamente nada, porque nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja de Jesus. Poder e graça, mover do Espírito Santo. Entre eles não havia ninguém que tivesse necessidade de coisa nenhuma. E assim, conta a história de José, que o nome dele foi mudado para Barnabé, filho da consolação ou do encorajamento. Levita, que entregou o seu campo. E Deus deu para ele, em vez de ele ser um fazendeiro, agora ele seria um fazendeiro de Deus, porque ele passou a ser um ministro de Cristo e levava a palavra de Deus junto com Paulo para todos os lugares. E entre eles, repete essa frase comigo, e entre nós não haverá necessitados. Entre nós não haverá necessitados. Creia nessa palavra, nem pobres e nem doentes. Mas isso é egoísta? Não, irmão, é para todos nós. Não é um privilégio para mim. Isso é para mim, é para você, é para você, é para você, é para você, é para todos nós. Tem uma palavra de vida de Deus para você. Agora, quando o Espírito vir e querer te levar para Jesus, não fica pegado às coisas, às questões pequenas. Vai para Ele. Entende? Posso dizer um amém? A terceira questão aqui, o que eu devo fazer diante disso tudo? As igrejas começaram a se multiplicar, e essa era a vontade de Deus, que as igrejas se multiplicassem. Não ia ficar só uma igreja em Jerusalém, mas precisava chegar a Samaria, a Judéia, a Samaria e até os confins da terra. E quando essas igrejas começaram a se multiplicar, os problemas também começaram a se multiplicar. Por quê? Porque as lideranças não faziam, obviamente, trabalhar da mesma forma que trabalhavam os apóstolos de Jesus. Mas aí vem a Bíblia, vem a palavra e vem o Espírito. A igreja precisa ser dirigida pelo Espírito. É pelo Espírito e pela palavra. É sempre assim. A palavra representa Cristo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e o Espírito nos direciona sempre à presença do Senhor Jesus. Em Gálatas 6, de 1 a 10, eu vou ler esse texto pontuando, não vai dar para eu pontuar todos os versículos, mas preste atenção. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-los, diga restaurar, com mansidão. Então, se alguém é surpreendido em algum pecado, entenda que é surpreendido, né?
Ele acha que não está pecando, ou está pecando e está pecando escondido. Mas se ele é surpreendido, aqueles que são espirituais, tem algum crente espiritual aqui? Você, diga eu. Tem certeza? Tenho. Você é um crente cheio do Espírito Santo. Não sou não, é sim. O Espírito Santo habita em você. Você é um crente cheio do Espírito Santo. E nós que somos espirituais, nós devemos restaurá-lo com mansidão. Essa é a nossa função. Restauração. Nós somos uma igreja de restauração. E ele continua dizendo, cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Como assim? Porque o indivíduo que vai restaurar, ele não pode se achar necessariamente melhor do que aquele que está sendo restaurado. Nós somos todos irmãos e membros de uma mesma família. Talvez você não tenha um problema dele, mas você tenha outro. E depende de alguém que também vai levantar a sua mão e ajudar você a se levantar. A igreja, é o corpo, é a família. Levem os fardos pesados uns dos outros. Vamos repetir o versículo 2? A grande questão aqui é que tem gente que não gosta de dividir fardos, quer carregar sozinho. Mas se há a possibilidade da unidade, esses fardos nunca serão pesados demais, porque sempre vai ter alguém para ajudar a carregar. Alô? Diz um amém? Sempre tem alguém. Versículo 3, se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine seus próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém, porque cada um deve levar a sua própria carga. Interessante, antes ele diz, leve as cargas uns dos outros, e agora ele diz, cada um tem que levar a sua carga. Qual a diferença? A diferença é que quando você quer compartilhar, você vai ser sempre alguém que vai lhe ajudar a carregar o peso. Mas quando você quer carregar sozinho, examine-se a si mesmo e veja qual é a sua atitude e a sua condição. E carrega o peso. Mas a melhor coisa é, nesse caso, dividir. Jesus disse assim, vinde a mim todos. Só alguns? Não, todos. Mateus 28, né? Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados. O problema é que às vezes a gente acha que não está cansado. E quando a gente não está cansado, a gente não divide. A gente quer carregar sozinho, eu tenho força. O bíceps está, ó. Aquele que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia na sua carne, da carne colherá destruição. Mas aquele que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Tudo está aí. É a questão de onde nós estamos semeando. Nós precisamos semear no corpo pelo Espírito e não pela carne. As obras da carne, vocês conhecem, está lá em Gálatas capítulo 5. Mas também as obras do Espírito, os frutos do Espírito, na verdade o fruto do Espírito também está lá. E eles se manifestam na nossa vida, porque nós somos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Qual o problema da carne? A carne é a mentalidade. Irmãos, nós somos novas criaturas. 2 Coríntios 5,17 diz, aquele que está em Cristo, nova criatura era, vai ser? Não, é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Quem é nascido da carne, disse Jesus, é carne. Mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Você é nascido do Espírito. A questão é que quando você nasceu de novo e creu em Cristo, o seu espírito foi renovado, mas a sua carne, a sua mente, ela continua ainda, lembrando das histórias do passado. Mas você já foi crucificado com Cristo. Vive não mais você, mas Cristo vive em você. Essa é a verdade da palavra. E as lembranças que você tem, são lembranças de um passado que não lhe dizem mais respeito. Agora você é, diga eu sou, uma nova criação em Cristo. Então, quem semeia para o Espírito, do Espírito receberá a vida eterna. Por isso eu estou semeando palavras do Espírito sobre a sua vida, porque do Espírito você vai receber a vida e a vida eterna. É essa a sua identidade, é esse quem você é. Você é renovado pelo poder do Espírito Santo. Versículo 9, ele diz assim, então não nos cansemos de fazer o bem. Fazer o bem é fazer o que é certo, é semear as coisas certas no Espírito, pois no tempo próprio nós colheremos, se não
desanimarmos. Não desanime, irmão. O desânimo, ele não nasce do seu espírito. O desânimo, ele vem da sua mente, ele vem da sua alma. As coisas, as circunstâncias, os problemas, as falácias, as dificuldades, os desejos, os anseios, as seduções. Mas não desanime, permaneça firme seguindo a palavra e seguindo o Espírito. Não se canse de fazer isso, porque no tempo oportuno você vai colher. E aí o versículo 10 conclui essa ideia dizendo assim: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Porque não adianta eu querer ganhar o mundo inteiro se eu não consigo cuidar bem daqueles que fazem parte da família da fé. Primeiro eu preciso cuidar aqui. Porque quando nós cuidamos aqui, como? Basta orar uns pelos outros, irmãos. Se fizer isso, as outras coisas vão ser consequência disso. O Espírito Santo vai trabalhar, acredita? Ele vai trabalhar na sua vida, na sua família, nas suas coisas. E todo o restante que nós lemos aqui, tudo vai ser consequência. Você não precisa ser obrigado, forçado a fazer exatamente, absolutamente nada. Deus vai fazer, operar essas coisas espiritualmente na sua vida. E você vai evoluir nisso, mas precisa cuidar da família da fé. Precisa cuidar um dos outros. Nós precisamos orar uns pelos outros. Qual foi a última vez que você orou com alguém que não tenha sido no encontro, ou na igreja, ou numa célula, que você não convidou uma pessoa para orar com você, uma família, não foi na casa dela? Nós oramos muito egoisticamente. Eu não estou aqui fazendo uma crítica, eu estou só vendo uma verdade. E quando nós conseguimos quebrar esse paradigma, muito da graça de Deus vai ser derramada sobre a nossa vida. Você está compreendendo? Diz amém. Glória a Deus. Eu queria terminar então. No livro de Tiago, no capítulo 5, no versículo 16, diz assim: portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo tem grande poder e produz grandes resultados. Quem é justo aqui? Digo, se você é crente, você é a justiça de Deus em Cristo. A justiça de Deus não é atribuída pelas suas obras, é atribuída pela sua fé. É aquilo que Jesus fez por você que te faz justo. Porque ninguém tem mérito diante de Deus. Todos pecaram, destituídos estão da graça de Deus. Mas por essa mesma graça, todos aqueles que creem recebem o dom da justiça. Isso? A abundância da graça e o dom da justiça, para justamente poderem reinar sobre as circunstâncias e sobre essa vida. Nós somos merecedores? Não, mas nós somos presenteados. Presenteados com essa graça. É um dom. Então entenda isso. Então o que ele está dizendo? Nós somos um justo. Nós somos justos e a nossa oração tem grande poder. Eu quero voltar àquele fato. Muitas das vezes a gente quer convencer Deus a nos dar o que Ele já nos deu. E aí você não consegue receber. Não recebe porque já é seu, e você está, Senhor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Está ali, pega, por favor, pega, está ali, por favor. Posso pegar esse bife? Está na mesa, pega. E a gente quer convencer o Pai a dar o que já é nosso. Não tenta convencer Deus, porque a oração do justo tem grande poder e produz grandes resultados. Já é seu. Ore com fé. Creia que a promessa já é sua. Só tem uma promessa na mão. Segura essa promessa e coloca ela diante do Pai. Mas eu quero voltar aqui no começo, porque a questão aqui é orar uns pelos outros. E Tiago diz assim: confessem os seus pecados. Eu queria pegar essa palavra pecado e essa palavra confissão. Confissão é declaração. Então eu confesso aquilo que eu creio. Então a confissão de pecados, ela existe na Bíblia quando você confessa para Deus os seus pecados. Aqui não é igrejas que nós ficamos ouvindo confissão de pecado de quem quer que seja. Se você precisa compartilhar o seu pecado com o seu pastor, comigo, não há problema, nós vamos ouvi-lo. Mas o seu pecado já foi perdoado em Cristo Jesus. Entenda isso. Dos seus pecados e das suas iniquidades não me lembrarei mais. Está pago. Mas se isso faz bem para o seu coração e para a sua alma, faça. Mas o que estou falando aqui, esse modelo de confissão é o modelo mais raso. O modelo de confissão que Deus quer ouvir é a confissão da sua fé. Ele quer que você declare para Ele aquilo que você crê. Como eu declaro para Deus aquilo que eu creio? Declarando a palavra dEle. Declare a palavra dEle sobre a sua vida.
Se você está passando por necessidade, Filipenses capítulo 4, versículo 19, por exemplo, declara a palavra dele. O que diz Filipenses 4, 19? O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. A ordem a gente inverte para lá e para cá. Mas é sempre Deus, de acordo com aquilo que te é necessário. Ele supre, não segundo as suas possibilidades, mas as riquezas dele, em glória, através de Cristo. Então você não confessa a miséria, você confessa a palavra. Hoje eu não tenho dinheiro para pagar a conta de luz, mas o meu Deus vai suprir as minhas necessidades em Cristo Jesus, faça isso com fé. E a resposta vem. Eu já vivi tantas vezes. Quantas vezes? Muitas vezes. Muitas. Então nós confessamos, essa é a melhor confissão, é confessar aquilo que eu creio, é confessar quem eu sou em Cristo, é confessar a minha posição nele. Confesse isso, diga isso para ele, diga isso para as pessoas, chame a existência as coisas que não existem. Mas aqui diz confessar os seus pecados. Quando você vai olhar no original, se você chegar no versículo anterior, Tiago, capítulo 5, versículo 15, ele fala também da oração da fé que salva o doente. E se tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Só que a palavra pecado no versículo 15 é hamartia, é errar o alvo, é vacilar, é pecar, é adultério, é ladrão, é invejoso, é pecado, que a gente conhece como pecado. Mas aqui no versículo 16, a palavra pecado aqui é paraptoma, é cair, é errar, é deslizar, é escorregar, é se desviar da verdade, é perder o senso da justiça. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você vai orar pelas pessoas, e as pessoas vão orar por você, você pode dizer para ele, contar para ele a sua fraqueza, o seu pedido de oração. O que ele está querendo dizer assim é: diga uns para os outros os seus pedidos de oração e orem uns pelos outros, porque vocês vão ser curados. Porque há muito poder na oração de um justo. Quem me entendeu diz amém. Não precisa contar a sua vida, mas diga aquilo que você está precisando. Ah, Senhor, eu preciso de uma cesta básica. Então você vai orar na casa de alguém, alguém vai orar por você e vai dizer: Senhor, abre uma porta, em nome de Jesus, que ele receba aquilo que lhe é necessário. Uma porta de emprego, a cura de uma enfermidade. Ore uns pelos outros. A igreja precisa aprender a orar uns pelos outros, porque aí vai haver cura, aí há restauração. E aí aqueles que estão em desvio vão recuperar e vão se reconciliar com a fé transformadora e modificadora. Glória a Deus. Posta para mim aí que eu vou encerrar agora. Eu disse que ia encerrar com esse versículo, né? Eu vou botar mais um só. Jó capítulo 42, versículo 10, eu acho. Pode botar na NVI mesmo. E tem muito poder nisso. Vamos ficando em pé, por favor, em nome de Jesus, para eu poder, assim, não prendê-lo aqui muito tempo. Jó capítulo 42, versículo 10. Depois que Jó, vamos ler juntos aqui? Lê comigo? Depois. Quando é que Deus restituiu Jó? Quando ele? Enquanto ele não orava. Dificuldade. No dia em que ele orou pelos seus amigos, o que é que Deus fez? Restituiu em dobro tudo o que ele tinha. Sabe, às vezes nós queremos ver os milagres de Deus, mas os milagres de Deus são liberados quando nós aprendemos a orar uns pelos outros. Eu queria que nós fizéssemos isso nessa noite. Junte-se a 3 pessoas, mas fuja do seu grupinho normal, por favor. Junte 3 pessoas e orem uns pelos outros. Tem gente que vai fugir, porque não está nem acostumado a orar, né? Se você conseguir pegar a força, pega. Se não conseguir, paciência. Mas junte 3 ou 4 pessoas, façam grupos agora, nós vamos orar, porque nós queremos orar. Ore pela pessoa que está aí junto com você.